apenas desse contexto. Então, amados, quando eu olho para o Salmo de Salomão, que é o Salmo 127, vejo que contrasta com a vida do rei Salomão. Então, eu posso contar um pouquinho para você, contextualizando a vida deste rei, deste sábio. Salomão, então, ele começa o seu reinado com muita sabedoria, mas essa sabedoria não o impediu mostrar, aflorar o seu lado humano, o seu lado que erra. Então, Salomão teve alguns erros. O primeiro deles foi que Salomão ele foi incumbido de construir a casa de Deus. Deus não pediu casa, Davi quis construir esse templo, mas então Deus disse: Davi, você tem muito sangue nas mãos. Então você não pode construir o meu templo, a minha casa. E quem vai construir a minha casa é aquele que vai se assentar no seu trono, no lugar seu. Seu filho, Salomão. O erro não foi construir o templo. O erro foi que Salomão viciou em construção. Salomão ele demorou 7 anos para construir o templo de Deus. Ótimo, um bom tempo para a época. Mas Salomão agora está construindo o seu próprio palácio. E ele demora 13 anos construindo o seu palácio. Então aí Salomão está focado 20 anos em construção. Mas parece que ele para por aí. Não, ele continua viciado em construção. Ele constrói agora uma cidade só para cavalos. Depois ele constrói uma outra cidade só para celeiros. Depois ele constrói outra cidade só para passeio, para plantio. Salomão agora tem uma vida devotada à construção. O seu foco agora está estreito na construção. Então Salomão, como humano, mostrando a sua humanidade, ele erra em construção. Mas também Salomão, ele erra no reinado, principalmente no reinado e no matrimônio. E principalmente no matrimônio, ele erra no casamento. Deus diz para não pegar mulheres que não têm aliança com ele, para não firmar aliança, não casar com essas mulheres. E Salomão simplesmente casa com a primeira esposa dele, é a filha de Faraó. Fez aliança com o Egito. E Salomão continua errando, acumulando para ele mulheres. A palavra de Deus diz que um rei não pode acumular mulheres nem riqueza. Lá em Deuteronômio 17:17. E Salomão erra mais uma vez, mostrando a sua humanidade. Mas não para por aí. Então ele erra com a nação. Deus diz: você vai conduzir esse povo. E ele pede sabedoria a Deus para isso, para conduzir tamanho povo. E Deus o dá. Mas com o erro de acumular mulheres, o seu coração ficou voltado para elas. E agora ele começa a construir cidades, se voltar o coração para mulheres, e ele esquece de cuidar do povo que Deus o confiou. E quando eu abro a minha Bíblia, e quando você confere comigo lá em primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 11, diz assim: por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedestes e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Salomão agora perde o rei. Mas qual era a situação de Salomão? Em 1 Reis, capítulo 4, 1 Reis, capítulo 9, deixa eu conferir aqui. 1 Reis, capítulo 11, verso 4. 1 Reis 11, verso 4, e diz assim: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus.
Então Salomão erra mais uma vez. O seu coração já não é de todo fiel para com o Senhor teu Deus. Quando você olha para 1 Reis 3:3, você vai ver que Salomão amava o Senhor. Mas agora o tempo passou e o seu coração já não está de todo voltado para o Senhor. Então nós vemos aqui a humanidade de Salomão. E agora ele escreve para nós esse salmo, o salmo de número 127. Ele começa a perceber, que tudo só depende de Deus. O que nós não podemos fazer é se afastar do Criador. E quando eu olho para esse contexto, neste cântico de romagem, é um cântico que aproxima o homem para com Deus. Muitos textos de romagem, muitos cânticos de romagens eram cânticos de caminhada física, sim, temporal, espacial, sim, geográfica. Mas esse contexto aqui é uma volta em que Salomão, ele volta para Deus em consciência. E ele escreve dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham o que edificam. Salomão sabe construir. Ele passa 20 anos só construindo casa e palácio. E o resto da vida construindo cidades. E ele chegou a errar também, amados, com o povo que Deus o confiou a ele. Como? Ele começou a trocar cidades que Deus confiou para ele cuidar por peças como madeira, como pedras de construção. Ele abandonou um povo que Deus o confiou para trocar por matéria-prima para a construção. É triste. Pasme. Esse é o seu lado, mais uma vez, de humanidade. Então, agora ele se volta para Deus em consciência e ele vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salomão agora percebe que o Senhor precisa estar na casa. Ele percebe que o Senhor deve estar nas nossas vidas. Vidas como procedimento. Na nossa vida como caminhada. Nas nossas decisões, nos nossos tratar uns com os outros. Ele começa a perceber que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Esse empreendimento que toda a humanidade necessita, que é casa física. A humanidade precisa entender que a melhor casa a se construir é a casa espiritual. Porque não adianta você ter muros construídos, blocos levantados, pedras erguidas, se a sua vida espiritual não vale a pena. E agora o salmista, ele continua dizendo: olha, e se o Senhor não guardar a cidade, ele vai dizer até a segurança, até a questão de achar que estamos guardados. Se não proceder à segurança primeiramente de Deus, essa segurança é vã. O que se repete nesse contexto aqui, amados, é que a ideia central é dizendo que todo esforço humano, ele é vão. Primeiro, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os guardas, as sentinelas. Não adianta você se assegurar em seguros que não asseguram. Não adianta você se assegurar em um parente mais próximo ou num pai rico ou num parentesco que vai lhe trazer, na verdade, sustento. Não adianta você se assegurar dessa maneira. Porque se a sua segurança não vem de Deus, você entra em pânico. Porque em algum momento que você está se alimentando do outro, um momento ou outro, aquele outro ele vai falhar. E não vai sobrar nada. Não vai sobrar
absolutamente nada para você se agarrar. Mas se você se agarra no Senhor, entende que a sua segurança é Deus, o Senhor da sua vida, o Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. Se você crer nisto, você vai entender comigo que não tem como você se decepcionar e nunca você vai se sentir só. Então esse salmo agora começa a entrar em contraste com a vida do salmista Salomão aqui nesse contexto. Salomão, ele diz que, olha, edificar a casa é vã, se o Senhor não estiver nela. Ele vai dizer, olha, guardar a cidade, ter segurança é vã, é inútil, se o Senhor não estiver primeiramente guardando a cidade. E o terceiro ponto primordial que todo o ser humano ele necessita é o pão. E ele vai dizer, olha, inútil, vão, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nesta hora, amado? Deus está dizendo assim, olha, você acha que você come, bebe e dorme porque você trabalha? Você acha que ter alimento na sua mesa é porque você ganha dinheiro na firma em que você trabalha? Ou no comércio que você colocou? Você acha porque você tem estudo, faculdade? Você acha porque você tem cursos, bacharel, doutorado? Você acha que isso é garantia para te alimentar? Você acha que isso é garantia para você ter o pão na sua mesa? Será que é você que faz crescer a erva do campo? Será que é eu ou você que faz brotar a água dos montes, o olho d'água minando, formando os rios? Você acha que é eu e você que deitamos e nós mesmos puxamos o sono e ele vem até nós? Não! Entenda uma coisa, meu amado. Entenda uma coisa, minha amada. Você deve entender que o pão, ele vem do Senhor. A palavra de Deus diz que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Talvez você esteja em dificuldades financeiras, mas o pão não falta em tua mesa. Talvez você esteja em dificuldades, desempregado, mas observe uma coisa, nunca lhe faltou o necessário. Buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas, não é as demais, estas coisas vos serão acrescentadas. E o que é isso, estas coisas? Lá em Mateus 6, é o cuidado de Deus, o que vestir, o que comer, o cuidado com sono. Isso sim que é o sustento de Deus. Estas coisas, não as demais. Então, amados, o pão, o alimento, o sustento, não vem porque você trabalha. O alimento não vem porque você está trabalhando. Eu vou dar um exemplo atual para você. Muito atual. Nós estamos passando por confinamento. Muita gente já se desesperou, acha que vai acabar o mundo ou vai acabar a alimentação. Mas eu quero dizer para você que Deus tem as suas particularidades. Deus tem as suas formas de trabalhar. Deus está sentado no alto e sublime trono. Quando você olha para Isaías 6, você vai ver que tem anjos ao redor do Deus vivo, assentado no trono. O trono não está vazio. O trono está ocupado por uma divindade maior. Aquele que era, que é, que ainda há de vir. Eu quero que você entenda com essa contextualização a humanidade de Salomão, os seus erros, e agora em contrapartida,
Salomão, ele agora atina, ele percebe que ele precisa fazer um cântico de romagem. O cântico de romagem é o cântico que te leva para Deus. E talvez você precisa fazer esse canto de romagem. Talvez você está trilhando em caminhos apertadíssimos, complicadérrimos. Mas Deus tem um caminhar contigo seguro. Pode ser difícil, mas seguro. Talvez você está bebendo água em cisternas rotas, cisternas rasas, que logo chega a lama. Talvez você está se banhando em rios pedregosos que ferem a pele. Mas eu quero te dizer que Deus tem um manancial de bênção para mim e para você. Eu quero dizer que Deus tem um cuidado excepcional para mim e para você, que Ele diz que nós somos a menina dos seus olhos. Deus diz que vela pelos seus. Quando você vê o Salmo 91, aquele salmo que geralmente fica aberto e pouco meditado, você vai perceber o quão cuidadoso é o Senhor para conosco. E quando você olha o Salmo 121, você vê as maravilhas de Deus, a quem devemos elevar os nossos olhos. Que monte é esse e a quem levar? Possamos entender, povo de Deus, que o cuidado de Deus, ele é real na minha e na tua vida. Deus tem a sua particularidade. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Então, quando eu olho para esse contexto, o cântico de romagem de Salomão, é o momento que ele atina, percebe que precisa retornar para Deus. Ele vai dizer para nós os 3 pontos que a humanidade necessita, que é casa, cidade e pão. É onde morar, onde se estabelecer e como se alimentar. E nesse mesmo versículo, o versículo 2, no final do versículo 2, quando ele diz assim, olha, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então, no momento que você se desespera, você está perdendo a oportunidade de dormir, descansar e receber o pão. Porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Você diz que é um amado de Deus, ou você diz que é de Deus, você diz que tem Cristo em sua vida, mas na verdade a confiança tem lhe faltado. E ele diz aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Versículo 2 ainda, inútil vos será dormir tarde e acordar cedo, para ir em busca do pão que penosamente você está buscando. Isso não é um apelo à preguiça, não, igreja. Porque também em Provérbios 6,6 vai dizer, vai ter com a formiga o preguiçoso. Não, ele está dizendo que você deve respeitar os limites do seu corpo, porque o nosso corpo é templo de Deus. Respeite o limite do seu corpo. Estude na hora certa, coma na hora certa, trabalhe na hora certa, se divirta na hora certa, tenha momentos oportunos. Isso não é um apelo à preguiça. Ele está dizendo aos seus amados que descansam, ele dá enquanto dormem. E agora, amados, eu costumo dividir esse Salmo 127 em 2 blocos. 2 blocos. O primeiro bloco, a ideia central, é que todo o esforço do homem ele é vão. Se ele vai em busca de casa, cidade e comida, o esforço dele é vão. Se você vai em busca sem a confiança que é Deus que provê. E o segundo bloco é no versículo 3 ao 5, que ele diz, a herança do Senhor são os filhos. Quando você olha para Abraão, principalmente quando você olha para Gênesis 15, versículo 5, e também Gênesis 17, versículo 2, você vai ver Deus firmando uma aliança com Abraão através do filho, da descendência.
Então ele vai dizer: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Ele vai dizer que uma outra forma de você entender que Deus está no trono, controlando e está firmando todas as coisas, é quando você olha para sua família, olha para seus filhos, e você percebe que a herança do Senhor está diante de você. Vida que gera vida. E o rei Salomão, ele vê uma outra forma de edificar a casa. E essa outra forma é você olhar para o seu povo e ver Deus que estabeleceu a sua casa. Independente do momento que estamos vivendo, esse é o momento de retorno às Escrituras, retorno à comunhão no lar. Esse é o momento de retorno àquilo que nós perdemos. Eu conversava agora há pouco com uma das ovelhas aqui da Vila Nogueira, e um dos assuntos que nós tratávamos é justamente esse. Será que essa situação de vírus, ela veio para enfraquecer a igreja? E, na verdade, nós chegamos ao entendimento que não. Porque esse é o momento que Deus está tratando o seu povo e a igreja vai retornar com vigor, a igreja vai retornar com força. Porque nós estamos saudosos do templo, não quer dizer que nós dependemos do templo, não, mas nós estamos saudosos da congregação, da ideia da eclesia. Mas o povo está sendo sarado, nós estamos sendo sarados por quê? Porque o marido que não abria a Bíblia com a esposa, agora ele está abrindo. O pai que não fazia mais o culto doméstico, agora ele volta a fazer o culto doméstico. As famílias que outrora não ligavam umas para as outras, não se importavam, entrava dia, mês e ano, não se importavam como estava a situação do outro, até mesmo da sua casa, da sua parentela. Agora há uma ideia que difundiu: preciso ligar. Preciso ver como está meu irmão, preciso ver como está meu pai, meu irmão lá na Bahia, ou minha avó, ou minha tia. Sempre tem alguém preocupado com os seus. Isso é um retorno à comunhão. Então a igreja vai voltar operante em Cristo Jesus. A igreja vai voltar triunfante em Cristo Jesus, porque a igreja está sendo sarada. A igreja está entendendo que a igreja está entendendo que o templo não é igreja. Nós estamos entendendo que tijolos não é igreja. Viciar em construção, nós pastores muitas vezes estamos como Salomão, viciados em construção, queremos sempre mega templos, sempre. Mas talvez o telhado da irmã está chovendo mais dentro de casa do que fora. Talvez está faltando alimentação na mesa do irmão, das nossas ovelhas, talvez. E nós estamos viciados em construção, como Salomão se viciou. Então, amados, este é o momento de proclamarmos, porque sabemos que isso vai passar. Isso vai passar. Mas há uma outra forma de edificar a casa, é contemplar a Deus dentro do nosso lar. E se a gente não fez isso de forma natural, Deus então se usa do mal para aplicar o seu juízo em nós que somos nécios e negligentes. Nécios e negligentes. Isso que somos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia que eu tenho para você é que Deus está ainda assentado no trono e nunca vai sair. A boa notícia que eu tenho para você é que quando nós nos voltamos para Ele, Ele se volta para nós. E uma outra boa notícia é que quando você se reúne no seu lar,
e lê a sua Bíblia com o seu povo, Deus está presente no seu meio. Presença de Deus no seu lar. Essa é a boa notícia, uma das boas notícias. Deus presente no seu lar, mediante a leitura das Escrituras Sagradas, mediante a oração, comunhão aos congregados do seu povo. E que Deus estabeleça a tua graça em nós. Eu só quero recapitular com você. Responsabilidades da humanidade, que é natural em nós, em busca da casa, da cidade, do pão. Você deve entender que é Deus que susteia as nossas vidas. E Ele usa meios naturais para nos atender e também usa meios sobrenaturais para nos atender. Deus tem a sua forma de trabalhar. E que Deus abençoe assim a sua vida, abençoe assim a sua casa, e que Deus te conceda a paz. Tchau, tchau. Amo vocês. Estarei orando. Estou saudoso para ver vocês aqui comigo. Em breve nós vamos ter outras mensagens, pregações ao vivo. E eu prometo não tocar mais violão no início. Eu prometo para vocês. Eu vi que eu tô tendo aula de música com um professor muito bom, Pastor Josias, músico excelente. Então eu prometo que quando eu estiver melhorzinho, eu toco com vocês. Um abraço, povo de Deus. Até mais. Tchau, tchau.